Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Delze e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Cris. Tem um apelido, Cris do Morro, né? Mas o seu nome mesmo é Cristiano da Silva. Bem popular também, né? Silva, eu Santos, beleza, estamos em casa. Bem. Cris, bem-vindo. Obrigado. Assim, Cristiano da Silva, quem chama hoje é só minha mãe, né? Assim, mesmo assim, quando ela está nervosa. Ou ela ou minha esposa. Se tiver me chamar de Cristiano da Silva, eu estou correndo. Então, não vou te chamar de Cristiano da Silva, não. Cris do Morro, bem-vindo aqui ao programa Palavra Ética. E como todas as semanas nós gravamos programa aqui que trabalham no sentido de educação para os direitos humanos. Uma palavra ética, pessoas que trazem suas experiências que podem contribuir aqui na construção de cidadania, de um processo democrático. E nós estamos carentes disso, nós estamos vendo uma crise de ética, de democracia no nosso país. Não é, Cris? Correto. Fala um pouco, vamos começar o programa, Cris, falando da sua trajetória pessoal. Quem é o Cris do Morro? Onde você nasceu, sua formação, como você faz esse trabalho hoje de mobilização social? Bem, eu fui um menino muito difícil, né? Eu nasci aqui no bairro Anchieta, meu pai morreu com 25 anos. E quando ele morreu, deixou 5 filhos. Imagina se ele estivesse vivo até hoje, né? Com 25 ele já tinha 5. E minha mãe ficou sozinha nesse mundo aí conosco. E daí ela perdeu a casa de aluguel onde a gente morávamos. E nós fomos morar na rua um tempo. E aí eu fui morar aqui numa escada aqui bem próximo à aglomeração Santa Lúcia. E depois ela conseguiu com a patroa dela descer ela a casa onde a gente morou e ela mora até hoje. Ô Cris, só te interrompendo, é importante você trazer um depoimento desse aqui para nós. A gente vê um programa social como temos hoje, né? O Bolsa Família e tudo. Como que uma mãe, quantos anos sua mãe tinha? Minha mãe, na época, tinha 27 anos. 27 anos, com 5 filhos, fica à mercê, né, da caridade. Quer dizer, é uma responsabilidade do Estado. Então, eu acredito que hoje você compreende muito melhor, né, a necessidade dessas políticas públicas, né, de amparo à família, de proteção à maternidade e à infância. Aí, na verdade, eu entendo muito sobre isso hoje e respeito muito essas opiniões e acredito que o Brasil nosso ele precisa dar um passo para o avanço. Sim. Eu posso contribuir com a família até um certo tempo, até ela crescer. E hoje a gente consegue ver que o país ainda não consegue enxergar que as famílias elas precisam de um prazo para crescer. E depois daquele prazo ela cresceu, ela precisa fazer a roda girar. É o que a gente chama de emancipação, né? E aí nisso eu fui pro morro, dei muito trabalho na escola, né? Para você ter ideia, eu tomei 5 bombas na 5ª série. Então eu era um caso meio que perdido para a sociedade. Eu costumo dizer que para a sociedade eu sou bem a contramão do que ela esperava que todos surgissem. E aí seus irmãos? Meus irmãos também, sabe? Eu acho que minha mãe teve uma felicidade de ser uma mulher muito dura. Eu hoje fico pensando que país que nós estamos construindo, que uma mãe e que um pai não pode ser duro com o filho. Minha mãe, para você ter uma ideia, quando eu tinha 8 anos, teve um dia que ela chegou em casa desesperada. Eu sem entender o que estava acontecendo, ela me pegou pelo cabelo, pelo braço, me dando soco, me empurrando, me jogando, e me arrastou pela rua. Assim, sem eu entender. Imagina sua mãe chegasse assim, ter feito bagunça, sem nada, ela te arrasta você para a rua. E ela arrastando, gritando e chorando muito, ela me pegou e eu vi uma roda assim, cheia de gente. Ela me pegou e me jogou no meio daquela roda. Quando ela me jogou, eu caí em cima de um defunto. Catou furado de bala, faca para tudo quanto é lado. Ele já estava até meio sem cor, porque tinha perdido muito sangue. E eu assustei com aquilo. E ela me puxou de novo e falou, ele morreu por causa de droga. Ele morreu por causa de drogas. Bem pedagógica ela. E voltou, eu te confesso que eu fiquei mais ou menos 1 ano e pouco sem saber o que era dormir direito, mas eu até hoje nunca consegui pôr um cigarro na boca, porque eu lembro daquele dia. Tratamento de choque, hein, Cris? Mas olha hoje uma mãe tomar a mesma atitude. Eu agradeço muito ela por tudo que ela fez, por ter sido uma mãe que não dava nenhum suspiro para a gente. Ela não dava refresco, não. Ela mostrava a vida para mim do jeito que a vida é. E eu fui criado daquele jeito, aprendendo isso. E hoje eu estou com 42 anos e sinto a vida da forma que eu cresci. Ô Cris, mas eu quero aproveitar mais a sua fala aí, porque também a gente tem refletido tanto aí o movimento feminista,
E você, como mobilizador social, você ao mesmo tempo que vê o papel importante aí da sua mãe na educação dos filhos, mas nós temos um problema aí, o empobrecimento, o sofrimento de um público feminino também. Quer dizer, sua mãe, eu imagino que ela perdeu assim, muito em qualidade de vida ao ter que assumir. Quer dizer, ela trabalhava em casa de família para sustentar vocês. Todo o peso da responsabilidade da educação de vocês sobre os ombros dela. Isso é muito pesado para as mulheres, não? É muito pesado Hoje você vê isso também nas comunidades que você trabalha, né? E assim, eu vejo que, infelizmente, nós homens, nós temos algo que é muito machista. O machismo manda muito. Ninguém manda. Mas aí que você vê. Se eu for olhar o público meu do morro onde eu moro hoje, não tem jeito. O cara, muitos vivem até 23 anos. É muito triste, porque morrem. Ou então vão presos, porque o universo das drogas, ele existe com força. E muitas das vezes ele atrai muito o homem para isso. Então, para você entender, minha mãe teve que assumir uma responsabilidade sozinha, porque o meu pai não estava aqui. E não teria nada que poderia voltar a ele. E seu pai morreu, foi assassinado não, também? Não, morreu de doença. Doença. E eu tenho várias mães nos morros hoje que elas assumem um papel de vários caras que estão presos, que estão mortos. E aí, como é que fica a situação? Isso que, como estudiosa dos direitos humanos dos direitos sociais, o que eu vejo é o seguinte, há um peso muito grande sobre os ombros das mulheres de uma sociedade, de uma geração masculina que está morrendo muito cedo, que está sendo aí, que está envolvida com o crime, quer dizer, criminalizada. Ou o professor Zé Luiz Quadros, que também tem programa aqui da TV Comunitária, ele costuma dizer o seguinte, ou você se enquadra no sistema, você vai para o manicômio, ou para a cadeia, ou para o cemitério. Né? Então, o sistema ele é bruto. E aí eu penso o seguinte, como com o seu trabalho hoje, você enfrenta esse sistema e procura dar um apoio para essas comunidades, mas eu acho que primeiro, como você chegou nesse trabalho social? O que despertou você para isso? Primeiro, eu tive que encontrar algo que é meu, minha identidade. Sim. Primeiro eu tive que saber, eu moro aonde? O que essa comunidade representa para mim? O que essa comunidade representa para minha mãe? Porque a minha maior referência na vida é minha mãe. Sim. E eu descobri que a favela é a mãe e o morro é o pai. A favela é a mãe porque ela recebe todo mundo. Se você chegar lá sem roupas, sem nada, ela vai te receber. E o morro é o pai porque ele te corrige. Se você roubar no morro, você morre. Se você fizer algo de errado, você vai ser penalizado. É um estereótipo do masculino e feminino aí bem pesado, né? E aí que Mas também é uma família. E existe uma relação entre morro e a favela. E aí eu fui fazer, o que é favela? Eu fui pesquisar o que é favela. Aí descobri que a favela é uma planta. Sim. Que os primeiros moradores de favelas, eles tiveram que enfrentar a dor, porque para fugir de onde eles tinham, que eram a maioria escravos, e todo mundo fala da guerra de Canudos, todo mundo fala da mudança do Brasil, mas ninguém fala quem cozinhava, quem lavava, quem passava para esse povo. Os soldados viviam de quê? Comiam o quê? Uma presa para a guerra. Na hora que era guerra, era a hora desse povo fugir. Então eles fugiam para as faveleiras. E a favela, essa planta, a favela, é espinhenta. Então, para você passar por ela, você tinha que cortar o pé, tinha que ser rasgado, tinha que passar por espinhos. E eu fui falando, gente, essa favela é a favela de hoje. E aí eu quis mostrar, e pesquisei, fui saber para onde, por que surge a criminalidade no morro. Né? É muito interessante quando uma pessoa vira para mim, Cris, você tem amigo traficante? Você tem amigo bandido? Tenho. E muitos. Porque esse cara que é bandido hoje, ele cresceu comigo, a mãe dele e a minha trabalhavam juntas. Só que, por ironia do destino, muitas das vezes um erro quando a escola expulsa uma criança da escola. Ela expulsa da escola e o tráfico recebe. O cara não aceita uma criança para trabalhar, o tráfico aceita. E muitas das vezes, vários amigos meus, que a gente brincava de polícia ladrão, ele sequer queria ser ladrão na brincadeira. E na circunstância da vida virou bandido. Aí você fala, poxa vida, como é que é? Então eu quis entender essa situação. E aí comecei a trabalhar. O traficante, não. Eu vou aonde precisar. Se tiver que trabalhar um tráfico... Hoje eu tenho no meu morro em torno de 26 ex-traficantes que eu recuperei. Só para localizar, qual é a... Santa Lúcia. Santa Lúcia. Que eu recuperei. Cris, mas como é que você recuperou o traficante? É porque eu fui na família.
Todo traficante tem a família. Se tem ali a mãe dele que faz um bordado, eu dava oportunidade para a mãe dele mostrar seu trabalho nas minhas mãos cultural através do seu bordado. Se tinha um projeto para criança, eu pegava o filho dele e punha junto. Se tinha um projeto para a família, inseria. Porque eu chegava até o traficante. Porque eu tive um irmão na minha família que virou traficante. E em 92, nós todo mundo desempregado, uma crise no país, a única comida que entrava dentro de casa era do tráfico. Por mais que a minha mãe fosse muito conservadora, que eu fosse conservador, que nós tivemos que engolir nosso orgulho para não ter que engolir fome. Então a gente comia comigo vinha do tráfico. E vendo isso, eu hoje trabalho várias famílias para que elas não precisam comer a comida que vem do tráfico. Sim. Ô, Cris, você falou outro ponto aí que eu gostaria que você refletisse comigo aqui, que é a questão da escola. Na semana passada, eu fiz uma palestra para os monitores e para os estagiários do programa Fica Vivo. E um rapaz, ele tem hoje 18 anos, parece, ele é monitor e ele me disse o seguinte, olha, quando eu estava na escola, por 2 vezes eu tomei bomba. E quando a gente vê assim, quem tomou bomba não foi ele, foi a escola. Pergunto para você, hoje, com a formação que você tem, com a experiência de você acha que foi você que repetiu, a escola não deu conta de você, com todos os problemas, quer dizer, você, uma criança que perdeu o pai muito cedo, com a mãe que tinha que trabalhar fora, aquela escola, ela estava preparada para trabalhar com você? Eu acho que o sistema nosso educacional hoje, ele toma bomba o tempo muito inteiro, covarde. né? Porque ele já pega você, criança, e já põe você em competição. Ah, quem que tira a melhor nota, quem que é o melhor aluno, quem não sei o quê, quem que é o melhor. Pô, um aluno ser melhor, começa a ter ali aquela rincha, sabe? Já começa uma concorrência, E aí né? começa a acabar ali o caráter, começa a acabar ali a estima, acaba tudo. E eu vou te falar, eu fui voltar a estudar com 26 anos de idade, quando eu já tinha uma estrutura. Hoje eu tenho 2 faculdades, né, formado em 2 cursos, jornalismo e direito. Ou seja, mas eu primeiro tive que sair da escola, formar e ver que eu era capaz de ser alguém. Porque a escola não me mostrou que eu poderia ser alguém. Pelo contrário, ela me mostrou que eu era um derrotado. Que você podia ser um bandido ou era um bandido, né? Que não seguia a regra. Exatamente então, isso. Ô, Cris, nós estamos chegando no final do primeiro bloco aqui do nosso programa e nós voltamos a conversar sobre esses temas. Nós estamos, então, hoje aqui no programa Palavra Ética, conversando com o Cris do Morro. Ele é um mobilizador social, uma pessoa envolvida em vários projetos aqui nas comunidades em Belo Horizonte, que ele prefere falar favela mesmo. E isso nos faz refletir sobre os valores culturais, hoje sobre a questão da ocupação da cidade, como as pessoas ocupam os espaços da cidade, né? Esse processo de exclusão. Nós, então, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho, retomando essa conversa aqui sobre mobilização social, sobre cidade, sobre educação para a cidadania. Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, nós estamos voltando aqui no segundo bloco do nosso programa Palavra Ética de hoje. É um programa que tem o compromisso com a educação para os direitos humanos e hoje nós estamos aqui felizes com a participação no nosso programa do Cristiano da Silva, o Cris do Morro. No primeiro bloco, o Cris nos contou um pouco da sua história de vida, como tantos meninos pobres, negros de periferia, não é, Cris? Sim. Uma criança que perdeu o pai tinha apenas 25 anos, quando morreu, quer dizer, um menino ainda, né? Quantas pessoas hoje, 25 anos, sequer entraram no mercado de trabalho. A mãe, então, fica viúva, né, com 5 filhos, e ele vai experimentar o inferno, né? Tem que viver na rua, sofrendo todo tipo de repressão, inclusive a força da mãe tentando conter para os filhos não irem para o crime, não ir para as histórias mais tristes aí da vida. Mas hoje o Cris tem uma história bonita, né? Quer dizer, ele consegue fazer uma faculdade de jornalismo, fazer um curso de direito e ter uma compreensão da sua vida, do lugar, do território que você vive e do seu trabalho, né, Cris? Sim, eu acredito, por exemplo, nós tivemos algumas experiências. Eu quero só ressalvar que não é uma supervalorização do estudo acadêmico, não, mas ele é fundamental nesse aspecto, até para você compreender quem você é. Na verdade, saber para que vim, né? Assim, e agora, o que eu aprendi na faculdade,
acrescentou na minha vida em torno de 25%. A vida ensinou muito mais. Sabe? Agora, hoje eu tenho projetos que a gente criou, que é o Vozes do Morro, que é aquele que a gente acreditava, né? Porque como é que é a ideia do Vozes do Morro? Você escreveu esse projeto? Não, não escrevi. Eu só achei que não poderíamos ter um Fernandinho Beiramar que viajava para lá e para cá mostrando uma favela que não existe. Os verdadeiros ativistas, os verdadeiros membros e artistas da favela tinham que sair da favela. E aí nós criamos, através da música, um projeto que dava visibilidade. Outro que eu participei foi o Favela Bela, que era a reforma das casas, né, de darmos uma pintura, uma cara nova, fazer com que a favela fosse vista como um painel, como um quadro bonito. Né? E o outro projeto, eu só quero ver meu morro feliz, que é de pegar um artista do morro e colocar ele no palco, no mesmo lado de um artista que ele gosta, do Skank, de um Jota, né, de um Tia Anastácia, do Dom Juan, essa turma que participa aí. E outro projeto que eu tenho, né, que é agora, são os projetos de levar amostras culturais dentro da favela. A própria favela mostrando aquilo que ela cria. Ao invés dela esperar acontecer, ela mostrar para ela mesma quem ela é. Você falava no primeiro bloco de tantos crianças, adolescentes que foram para projetos públicos, como o Fique Vivo, por exemplo, foram capacitados para fazer alguma atividade que não tem oportunidade. Nesses projetos eles têm oportunidade, quer dizer, de mostrar o que a própria favela faz? Na verdade, além de terem a oportunidade de participar, eles têm a oportunidade de criarem. Sim. Porque a ideia é eles ser o protagonista do negócio. No início de 2000, nós ouvimos muito falar protagonismo juvenil. Cadê essa fala? Essa palavra sumiu. Ela desapareceu. Ela hoje tomou lugar para diminuição da maioridade penal. Né? Em 15 anos, nós conseguimos, em vez de seguir para frente, nós conseguimos retroceder uma história. Felizmente não passou, né? Pelo menos na primeira votação. Então, a redução da maioridade penal. Eu tive hoje a ideia que eu ouvi dizer que ela ela passou branda, né? Não passou tudo. Mas, poxa, que país é esse? Né? Que país é esse que não consegue caminhar para frente? Nós hoje temos aí vilas e favelas. As pessoas até hoje ainda perguntam, é favela ou é comunidade? Não, mano, é favela. Por quê? Porque a sociedade ainda não entendeu o tamanho que é uma favela. E a própria favela, muitas vezes, não entende o tamanho que ela é na sociedade. Olha, nós somos hoje, a começar dessa lâmpada que está acesa, toda a parte funcional desse país, ela passa pela favela. É onde está a força de trabalho das cidades, né? Eu vou chegar no maior hotel dessa cidade, eu vou ir no maior hotel, vou no maior local dessa cidade, o mais chique, a favela está lá. É ela que está ali, ou lavando prato. Porteiros, sabe, assim, em qualquer lugar que você for, a favela está. É interessante, uma mulher que mora no prédio me perguntou, Cris, eu vou no morro, é perigoso subir no morro? Eu falei, você mora onde? Eu moro num prédio. Aí eu falei, seu prédio tem porteiro, tem lavadeira, tem faxineiro, tem tudo. O Carapalho, onde que esse povo mora, ela né? Falou, tem. Eu falei, pô, você está com uma facção dentro da sua casa e não sabe, pô. Sabe? É crescimento, nós ainda precisamos crescer. E os meus programas, os que eu participo, não tem nenhum mistério, é deixar o povo fazer. É mostrar, cara, o caminho é esse aqui, só isso. Mas me diz o seguinte, por exemplo, eu já ouvi muitas produções do Morro, Vozes do Morro, na Rádio Inconfidência, eu ouço Inconfidência. Foi fácil vender esse projeto, por exemplo, para o governo do Estado? Na verdade, nunca nada foi fácil. Na verdade... Porque é fantástico, né, gente? Na verdade, nós tivemos uma pessoa que teve uma sensibilidade, que foi a Andréia, né, na época, quando ela era presidente do SEBS, eu sentei com ela e falei assim, olha, eu quero isso para a favela. É essa linha. A ideia é essa. Aí ela foi e ouviu atentamente e falou, é isso? É isso. Então vamos fazer. Só falta algo, o querer. É você apresentar. Não, então vou fazer. É isso que a sociedade precisa. A sociedade não precisa de presídio. A sociedade não precisa mais de ficar discutindo criminalidade. Ela precisa agora fazer as coisas boas acontecerem. Ô, Cris, mas tem um aspecto também, eu gosto, sua fala ela é tão rica que eu fico pensando as coisas. Por exemplo, você fala assim, as pessoas têm medo, às vezes pensam que se o morro é perigoso, mas é claro que o morro está em todos os lugares da cidade. Por quê? São os pedreiros, são os porteiros,
as empregadas domésticas, enfim. Mas essas pessoas, elas só chegam em todos os espaços da cidade, seja em Belo Horizonte, no Belvedere, Mangabeira, seja no centro, nessa condição de porteiras, etc. Mas quando são os espaços culturais, ou, por exemplo, os espaços tomados pelo capital com uma cultura ocidentalizada, por exemplo, um shopping center, que ele quer impor o que é bonito, essas pessoas são barradas. Então, é o caso, por exemplo, dos shoppings que falam com os meninos, rolezinho, vocês não podem fazer aqui. Como que você trabalha isso com as pessoas que estão nesse projeto? Não te incomoda esse fato da cidade ser fechada para o morro em determinados momentos? Sim, eu falo com a galera do morro, nós que tem uma chave. Esse tem a porta fechada, nós temos a chave. Uma vez eu estava no ponto de ônibus, um menino chutou uma garrafa de PET, pegou no pé da mulher e falou, só podia ser coisa de favelado. Eu, não, minha senhora, favelado sou eu que estou do seu lado. Isso é coisa sem educação. É a gente tirar da sociedade esse rótulo, né? O estereótipo. Sabe? Né? E por que eu moro no morro até hoje? Passando em televisão, com coluna em jornal, com tudo. É para mostrar para o próprio morro que nós somos capazes. Eu quebrei, eu tenho a chave. Eu hoje participo de tudo que tem na cidade. Mas eu fui quebrando os protocolos. Eu fui falando, não, eu sou favela. Eu usando a minha identidade. E é isso que eu falo dentro dos morros. Olha, velho, a chave está na sua mão, a porta está fechada. Quem fechou a porta não tem a chave que você tem. É mostrar para a favela também o tamanho que ela é. Eu acabei de dizer, a favela é grande. Né? Ou seja, quando eu estou num camarim ou num grande hotel arrumando a cama, eu arrumo com muita perfeição. Eu tenho que arrumar ela com mais perfeição do que todos. E o meu bom dia tem que ser o melhor bom dia que tem. E aí, ao mesmo tempo que eu estou ali levando, eu tenho que procurar conhecer a minha história. Não adianta nada eu ser um camareiro e você camareiro. Se eu não procurar a minha história, eu não vou ser esse camareiro diferenciado. Isso dentro de uma teoria social, nós vamos falar de uma resistência, você está falando assim, eu só vou conseguir resistir a esse sistema compreendendo quem que eu sou e sabendo como é feito como acontece a minha exploração. Mas e o dia seguinte, a transformação, quer dizer, a ruptura com essa opressão, com a escravidão mesmo. Como que você, como um estudioso, como uma pessoa que trabalha também, quer dizer, você acabou se tornando um pesquisador ao fazer esses projetos. Como que você vê? Como que vai se dar essa transformação? Nós vamos ser camareira a vida inteira? Nós vamos ser porteira a vida inteira? Pois é, aí que está. Quando eu começo a quebrar esses protocolos dentro de mim mesmo e começo a buscar a minha identidade, eu começo a levar esse conhecimento. Nós vivemos numa sociedade que vive o tempo todo procurando conhecimento. Quem que é fulano de tal? Quem que é? Eu trouxe uma vez para o morro e uma senhora que virou uma grande referência, hoje ela trabalha por conta própria, ela era camareira. Ela nem mora no morro mais, porque ela teve que ir para São Paulo acompanhar o marido. Mas lá em São Paulo ela montou uma cooperativa dela, onde ela era camareira e ela passou a ensinar para as pessoas como é que seria ser uma boa camareira. Então ela passou, ao invés de ser a camareira empregada, ela passou a ofertar o serviço de camareira para o hotel que ela trabalhava. Mas através do serviço de camareiro, ela passou assim, eu arrumo minha cama assim, a minha casa é pequena, mas eu quero arrumar, olha que carinho que é. O dono do hotel achou interessante. A mulher que está hoje sendo cozinheira no restaurante, ela pode ser uma chefe de cozinha. É isso que eu falo, olha, você pode ser uma chefe de cozinha. Em vez de você chegar murmurando a vida, leve a vida sem murmuração. Porque o seu patrão já está murmurando. Então a gente deixa de ser escravo através do momento que nós começamos a entender nossa identidade e pôr nossa identidade para a sociedade. Isso eu penso o seguinte, a gente também não pode achar que dentro de um sistema capitalista, quer dizer, eu agora não sou explorado, eu passo a ser explorador, quer dizer, se eu penso ser um empresário agora que vai explorar os outros, também é um sistema, eu fico repetindo mesmo. Sim. A gente pensa também uma economia solidária hoje, por exemplo, que essas pessoas elas possam, quer dizer, foi uma ideia, as cooperativas de trabalho, né, que as pessoas teriam uma melhor remuneração pelo trabalho prestado e não só aquela forma de exploração, por exemplo, dentro de um hotel, enfim. Eu penso que o risco
é esse, né? De você também, por exemplo, os haitianos que chegaram no Brasil. Hoje nós sabemos que já tem haitianos que são empresários explorando outros haitianos. Porque o sistema capitalista, ele é perverso. Então, ele sempre te mostra, como você no início do programa também mostrou, assim, o grande problema é a competição. Quando eu entro dentro de uma escola e me é ensinado que o paraíso é a competição, ele já inviabilizou a educação, não é? Então, quer dizer, se nós somos explorados e eu só vejo como oportunidade também a exploração, né? É perigoso. Então, eu acho que a gente também, não sei se você faz isso, existe uma rede, assim, de participação, de convivência com outros movimentos. Olha, tem um projeto maravilhoso chamado Favela. Depois vocês podem pesquisar no Facebook, nas redes sociais. Sim. É isso. Quando você conhece a sua história, sim, você deixa de ser explorador. Você começa a andar e mostrar para as pessoas o caminho. O caminho é esse aqui. E procurar uma rede, né, de solidariedade. Então, é muito fácil. É por isso que eu falo que falta essa convivência, esse conhecer você mesmo. Eu não vou explorar alguém no momento que eu já fui explorado um dia. Sim. Mas eu vou pesquisar a minha história para me fazer sempre crescimento. Né? Por exemplo, tem esse projeto Favela, eu acho interessante demais. Os caras montaram um projeto onde eles estão buscando recursos, através de uma rede que eles criaram, de financiamento para os moradores do morro montar seus próprios negócios. Mas eles conhecem a história da favela, através de vários outros cursos que eles fizeram. Então é isso, quando você começa a conhecer a sua história, a sua própria história, o seu vizinho, o seu local, você não consegue explorar. Sabe, eu achei muito interessante esse sistema deles criar, pôr a cara assim, a tapa, e virar para o empresário, bater na porta, me empresta X, me empresta X. E esse X aí pegar e emprestar para o próprio morador do morro. Aqui, ó, você que está montando seu negócio, não tem juros, não tem nada. Toma aqui. Eu acho bastante interessante esse sistema, até porque você não tem uma concentração, por exemplo, de geração de emprego, mas você tem pulverizado diversas iniciativas, né, que dão autonomia e dão... Essa dona Inês, para mim, é um exemplo. Cidadania. Cris, nosso programa chegando ao final aqui, tem um minutinho, você quer deixar uma mensagem assim, para as pessoas de Belo Horizonte, para a sua comunidade? Fica à vontade aí. Eu acho que Belo Horizonte está num caminho que precisa pensar mais um pouquinho, deixar de ver as comunidades como comunidade carente. Não existe comunidade carente, existe comunidade sem acesso. Sem acesso à saúde, sem acesso à educação. O momento em que a cidade vê que essas favelas que estão ao redor dela é cidade, aí nós teremos uma outra cidade. Não veja como comunidade carente, como uma favelinha, não. Veja como uma cidade. Como um sujeito de direito, né, que mora ali. Eu acho que é aí. E o morador dessa comunidade, o momento que ele deixar de entender que ele é submisso e passar a falar, não, eu sou protagonista, ele muda. E acabamos com esse discurso. Nós, pagadores de impostos. Não, pô. Até o bandido, quando está roubando, ele está pagando imposto. Então, não é pagar imposto. É tratar pessoas. Aí nós teremos outro mundo. Que beleza. Cris, eu quero te agradecer de coração, né, a participação aqui no nosso programa. Volte sempre, trazendo notícias, projetos que você está desenvolvendo. Indique pessoas, né, da favela. Eu também prefiro favela, porque a comunidade fica parecendo que todo mundo já está numa situação de igualdade, e a gente sabe que as oportunidades faltam, como você diz. Não é que eu vou ver o outro como menor, como incapaz, né? Mas realmente as oportunidades são fechadas, precisam de ser abertas essas portas, das quais você disse, nós temos a chave, né? Então, nós terminamos mais um programa Palavra Ética. Hoje nós conversamos com o Cristiano Silva, o Cris do Morro. E quero agradecer também a nossa equipe da TV Comunitária, Kelly, também os nossos cinegrafistas, toda a equipe aqui técnica e principalmente você, nosso assistente, que sempre nos incentiva a continuar com esse programa. Até a próxima semana.